Bem-vindos ao canal Seja um Holder. Meu nome é Jonas e hoje a gente vai dar seguimento à série Holder Analisa. Para quem não conhece, toda segunda-feira às 20 horas sai aqui no nosso canal uma análise de um ativo. Esse ativo pode ser ação, fundo imobiliário, estoque, REIT. E quem decide o que vai ser e qual vai ser são vocês. Então, se tem algum ativo que você quer que a gente analise, já escreve aqui embaixo nos comentários do vídeo que a gente vai providenciar para os próximos, tá? Lembrando que não é nenhum tipo de recomendação de investimento, a gente traz aqui o racional por trás. Então a ideia é que vocês vejam o que a gente enxerga nas empresas, né? Os indicadores que a gente utiliza, o que é importante olhar, o que não é, as perspectivas que a gente tem da empresa para o longo prazo, que é aí o nosso foco de investimento, né? Focar uma carteira aí, investir numa carteira que vai depois nos aposentar, uma carteira, investir em boas empresas, as quais vão nos sustentar o nosso custo de vida lá no futuro. Então é isso que a gente quer aqui, investir de forma segura e tranquila, voltado para o longo prazo. Então o vídeo tem como intuito educar vocês e auxiliar vocês na tomada de decisão. Quem já é holder raiz, né, já curte esse vídeo aí, já dá o like, isso ajuda também a entregar cada vez mais o nosso conteúdo para mais pessoas. E mande também para um amigo de vocês que precisa aprender a investir, precisa começar a investir. Vamos para a tela já, vamos para a tela mostrando a empresa de hoje. Então a empresa de hoje é a Vivara, né? A Vivara é uma empresa aí de joias, relógios, ela trabalha também com a parte de ouro e prata, voltada para o público de alto luxo, né? Tem também perfumes. Vamos dar uma olhada aqui, a gente está no site de RI da empresa, né? Da Vivara. Vamos ver aqui a companhia. Então, a história da companhia. A primeira loja foi em 1962, em São Paulo, né? Obviamente que eu não vou passar por todos os anos, tá, pessoal? Mas aqui é bem legal da gente dar uma olhada, né? Em todo o histórico, mostra os pontos importantes da empresa, virada de chave, né? O que foi importante durante toda a caminhada dela. Visão e missão da empresa eu acho importante olhar. O legal da Vivara é que ela não trabalha somente com joias, né? Ela tem mais produtos, então ela atua sobre várias marcas, não é uma marca só. Aqui a gente consegue ver, deixa eu ver aqui onde é que vai dizer. Aqui. Ela trabalha com a marca Vivara, a Life by Vivara, Vivara Watches, Vivara Fragrances e Vivara Acessórios, né? Com foco em joias de ouro, prata, relógios e acessórios. Então aqui mostra as marcas da Vivara. Essa aqui é a marca principal, Life Vivara, então, que foi lançada em 2011. A Vivara Relógio, isso aqui é muito interessante, pessoal, porque aqui no Brasil, né, ela praticamente não tem concorrência, né? As outras marcas de relógio que tinha aqui no Brasil, elas simplesmente sumiram, né? Então, ou tem um percentual muito baixo lá, ou uma qualidade muito baixa. Então, é importante a gente saber que da Vivara, o foco dela é realmente o público A, é alto luxo. Isso é uma das grandes coisas que eu acho interessante nas empresas, né, que são voltadas para esse público, porque não tem crise, é um público que não tem crise. Então, a gente vai ver logo nos números dela, a gente passou por um momento que o varejo ficou muito conturbado e, querendo ou não, a Vivara é uma empresa do varejo. Só que por ele estar dentro desse público, estar com um produto mais seleto, ela não passou por esses problemas que tantas outras lojas varejistas passaram. Tá? Tem então os perfumes da Vivara, né? A parte de acessórios, então pegar óculos, né? E aqui alguns números da Vivara também. Vamos aqui então para o site Fundamentei, onde a gente pode ver uma coisa bem interessante. Quando a gente está lidando, pessoal, com empresas de varejo, tá? Que aí está vendendo direto para o consumidor, eu acho muito importante a gente ver isso aqui, ó. A avaliação do Reclame Aqui. Ah, Jonas, mas por que isso é importante? Porque isso mostra a qualidade da empresa e do produto da empresa. Então, se a gente está trabalhando aqui com uma empresa que tem o foco no público de alto luxo, nada mais correto que ver se seus clientes estão satisfeitos com o seu produto, porque é um produto mais exclusivo e tem uma nota excelente, recordo aqui, nota 8 de 10, tá? Tá no segmento novo mercado, né, que é o segmento aí mais alto grau de governança, tá? Fez a IPO muito recente, tá? Apenas 4 anos, tá? Em 2019 que ela fez a IPO e logo depois estourou o que todo mundo sabe que estourou no mundo, né? Então é uma empresa que fez o IPO muito recente e passou por um momento muito ruim, né? Um momento econômico muito ruim. E isso poderia muito bem afetar muitos resultados dela. E é isso que eu tava comentando antes para vocês. Como ela está num público muito classe A, isso não afetou. Então agora a gente está pegando um momento um momento inverso, um momento onde a gente está com a queda de juros caindo novamente, a economia voltando a pulsar, voltando a crescer, essas empresas, né, isso é uma small cap ainda, daqui a pouco pode se beneficiar disso. Então a cotação histórica, se a gente vai ver, ela está praticamente ao preço do IPO, né, ela fez o IPO ali a 22,80 mais ou menos, e ela está hoje cotada a 20
2,6. Teve esses altos e baixos, né, pessoal? Pegou esse período bem turbulento. Se você for ver uma rentabilidade nos últimos 4 anos de apenas 12%, obviamente que é baixíssima, mas, né, tem todo esse cenário que ela acabou se encontrando. Quando a gente vai ver a questão de cotação lucro líquido, a gente vê que a cotação dela não mudou. Então, lá quando ela fez o IPO, não mudou, andou de lado, como eu comentei há pouco para vocês. Lá quando ela fez o IPO, ela estava muito próxima ali, obviamente, né? E aí, a cotação, ela meio que andou de lado e o lucro agora ele vem aumentando. Tá? Então, temos boas perspectivas aí de daqui a pouco no mercado, quando o mercado voltar a pulsar, vamos dizer assim, voltar a crescer, empresas desse segmento, né, com a taxa de juros mais baixa, elas podem também se beneficiar. Tá? Quando a gente vai para os números da empresa, desculpa pessoal, a gente consegue ver então que 100% é do varejo, claro, 100% da sua receita também é no Brasil, e os números dela que são bem interessantes. Então, ela vem com uma receita líquida aí crescente desde 2016, né? Crescendo a receita, crescendo o seu EBITDA, né? Seu lucro operacional, crescendo o seu lucro líquido também, margem líquida muito alta, tá? Isso aqui é uma coisa interessante que eu sempre digo para vocês, né? Uma empresa com margem líquida alta é uma empresa com poder de precificação. Então, essa é uma empresa que segue ali na margem sempre na casa dos 20%, muito interessante, com um ROI muito grande, tá? A gente não vai entrar lá no site da Vivara na parte da expansão de lojas, né? Mas ela tem uma expansão de lojas muito grande, ela vem crescendo muito. E grande parte das suas lojas são dentro de shoppings, pela questão da segurança também para ela trabalhar com ouro e prata. Então isso é bem interessante porque essa expansão de lojas que ela vem, essa expansão muito grande, ela vem fazendo sem dívida. Né? Ela gera ali o fluxo de caixa operacional dela e as lojas a quais ela abre, ela não se endivida para abrir. Ela faz isso com o seu caixa mesmo. Então isso é muito interessante também. É uma empresa que está crescendo muito, vem melhorando seus números, vem crescendo seus números, vem ganhando mercado e ainda faz tudo isso sem endividamento, sem se alavancar. Então a gente pega um período agora onde a taxa de juros está lá em cima, o dinheiro está custando muito caro, então isso acaba sendo interessante. Por isso que a empresa não sofreu tanto também durante esse período, por não ter dívidas, né? Então, isso aqui é um ponto bem positivo da empresa. Lembrando que, quando a gente lida com empresas desse modelo aqui, que é uma small cap, ainda uma empresa focada em crescimento, o lucro líquido não é o ponto principal. Claro que a gente quer que a empresa tenha lucro líquido, enfim, mas o ganho de mercado, o ganho de receita, o ganho do EBITDA é o principal nesse caso. Então, a gente vê sim um ganho de receita muito grande, e isso aqui é bem interessante, tá? Mostra realmente que a empresa vem ganhando mercado, vem crescendo cada vez mais, e uma coisa muito interessante dela também é que ela atualmente ela está indo para uma estratégia de focar mais na prata. Por quê? Porque a prata tem margens ainda maiores, tá? Então isso é uma estratégia da própria empresa. Quando a gente vai aqui para os seus números, né, o preço-lucro, a gente vê que é um preço-lucro de certo modo esticado, tá? 16,8. É na mínima, né? Ele fez o IPO com preço-lucro de 36 vezes, mas a gente tem que ver que isso aqui é projeção de lucro. E se a gente acredita que a empresa vai crescer ao longo do tempo, talvez esse PL de hoje, né? Se for colocar a valores futuros, né, o lucro que essa empresa pode crescer, pode chegar e o quanto que ela pode crescer, talvez não esteja não, assim num patamar tão baixo, tá? Lembrando que empresas de crescimento, né, small caps, normalmente sim elas negociam a preço lucros maiores, porque ela tem muito a crescer ainda e se gera uma expectativa muito grande nela. Então isso aqui não é um indicativo dela estar cara, tá, pessoal? Você tem que ter muito cuidado. A gente tem que saber qual empresa a gente está analisando, qual o cenário que a gente está analisando, para daí sim tomar a melhor decisão. Então, isso aqui, na minha concepção, não quer dizer que a empresa está cara, porque se tem uma perspectiva e uma confiança de que ela vai entregar bons resultados ao longo do tempo, tá? Valor de mercado da empresa, então, valor de mercado de 6,3 bi, né? Como eu falei, é uma empresa ainda pequena, de certo modo, né? Não distribui proventos, tá, pessoal? Distribui aqui bem pouquinho, né? Mas é natural, porque é uma empresa que é focada em crescimento, então ela vai pegar, vai reter o lucro dela justamente para reinvestir nela mesma e aí ela crescer. Lucratividade as mais que eu falei, tá? Isso aqui eu gosto muito, muito empresa. Margem bruta dela, pessoal, quase 70%. É uma margem absurda, altíssima mesmo. Isso aqui é muito, muito interessante, tá? Muito bom. Eu acabo olhando muito essa parte aqui, porque ao meu ver é a efetividade da empresa, é o quanto ela consegue gerar realmente de retorno sobre os seus produtos. Então ela consegue ter uma margem muito alta em cima do produto, embora a margem líquida tenha uma queda significativa ali dos 70% para os 20%, mas por quê? Porque ela investe muito em crescimento.
né? Ela cresce muito. Então, isso faz com que também tenha essa diferença de margem um para o outro. Mesmo assim, margem líquida de 20% ainda é muito alta, né? Vamos pegar empresas do varejo aí, Magazine Luiza, Via Varejo, tem margem líquida de 1%, 0,5%, às vezes até negativo, né? Depende do resultado da empresa. Então, são margens muito altas, sim, e isso é bem interessante, tá? Margem operacional aqui, margem EBITDA, né? 28,8%. A gente se vê que isso não é um trimestre bom, um ano bom. Isso é histórico dela, né? Ela segue essas margens ao longo do tempo, né? Tanto margem bruta, margem EBITDA, margem líquida, são tudo margens altas que ela vem lá ao longo do tempo mantendo elas. E essa nova estratégia que ela tem ainda de focar também bastante na parte da prata, vai fazer com que sua margem aumente. Ela também tem um crescimento, está crescendo muito na parte de omnichannel. Isso faz com que também seus custos caiam. E aí ela possa ter também um resultado ainda melhor. O ROI também, o retorno que ela consegue trazer, também é um retorno historicamente alto. Então aqui na casa dos 20, 25, 30%, tá? Um ROI muito bom. ROIC, na casa dos 18%, também excelente, né? E a gente vê que ao longo do tempo é um ROIC também bom. Crescimento da empresa. Então, a gente vê que nos últimos 5 anos ela teve um crescimento de receita na base de 13% ao ano e de lucro operacional também de 13% ao ano, de lucro líquido de quase 10% ao ano. Tá? Então, ela, como eu falei, ela vem crescendo ao longo do tempo. Tá? E o melhor, sem alavancagem, então, dívida líquida sobre EBITDA é zero. Né? Então, liquidez corrente é outra questão interessante, que a liquidez corrente, pessoal, é o quanto de ativos ela tem mais que passivo. Então, a gente vê a fórmula aqui em cima, ativo circulante, dividida pelo passivo circulante. Então, ela quer dizer que ela tem 2,8 vezes mais ativos que passivos, tá? Situação financeira extremamente saudável, beleza? Deixa eu ir aqui. Então, pessoal, falando da Vivara em si, tá? Interessante eu falar aqui, então, que algumas estratégias que a Vivara está utilizando para crescimento. Como eu falei, essa questão já do foco na prata, tá? Isso é muito interessante. Outra coisa que faz com que a Vivara tenha daqui a pouco valores mais expressivos, né? E essas margens muito boas é porque ela tem um modelo verticalizado. Então, ela atua desde a parte lá da produção até a parte da venda, o que faz com que seus custos diminuem muito, o que contribui também para sua margem alta. Tá? Outra coisa que é muito interessante, né, quando a gente fala do produto da Vivara, é ouro e prata. Então, às vezes pedem, mas se daqui a pouco um anel não vender muito, ele vai se valorizar, bem provável, porque o ouro, ao longo do tempo, teoricamente se valoriza, a prata também, claro, com oscilações, mas o estoque da Vivara se valoriza. Então, mesmo que ela não venda os produtos dela, talvez ela consiga se ela mantém em estoque, ela consiga depois vender por mais caro ainda. Então, isso é uma coisa também muito interessante da empresa, tá? Eu gosto muito dela, acho que deu para perceber durante a análise, né? Eu gosto muito dela, eu acho ela muito bem gerida, eu acho essa questão do público A ser muito interessante. Eu gosto de empresas que têm esse foco nesse público, já em função da questão da crise, né? Uma empresa que não tem crise. Gosto que o crescimento dela é focado com seu próprio fluxo de caixa operacional, não é focada através de dívidas, então ela não toma dívida para crescer, ela usa o seu próprio capital, tem um crescimento muito agressivo, tem a questão de grande parte das suas lojas ali, se não me engano, 99%, está dentro dos shoppings, então mostra uma segurança maior também. Tem esse crescimento de estratégia aí para a marca prata, tem a questão do estoque se valorizar ao longo do tempo, tá? Mas, Joana, tu só está falando coisa boa dela, não tem nada ruim. Não, pessoal, é uma empresa de IPO recente, é uma empresa que a gente não tem um longo histórico, né, um longo histórico para a gente realmente observar como ela passou em vários períodos diferentes. Então não é uma empresa de 10, 20, 30, 40 anos que a gente tem todos os números que a gente pode analisar ali e ver como ela passou em vários mercados. Mas é uma empresa que acaba nesse curto período que ela está listada em bolsa, nesse curto período que a gente tem números, apresentando sim um crescimento legal. Então, é uma empresa muito mais arriscada, né? Tem o seu risco sim por ser uma small cap, tá? Então, para você investir, já tem que entender que vai correr um risco maior, ela vai ter oscilações maiores, normalmente em períodos de crise como o atual, ela tem quedas maiores, né? Então, tudo isso tem que estar dentro do seu conhecimento, tem que estar dentro do seu controle de risco. Então, por mais que eu goste da empresa, por exemplo, eu tenho um percentual dela menor do que empresas grandes já. Por quê? Porque ela
tem mais risco que essas empresas grandes. Então, esse controle de risco você tem que saber fazer sim, tá? Nunca se põe todos os ovos na mesma cesta, não é porque a empresa eu acho ela boa ou você acha ela boa que você vai investir tudo nela. Não faça isso, não é assim que funciona, você tem que ter uma carteira diversificada, beleza? Se gostaram da análise, curta esse vídeo, não se esquecem, se inscreve também no nosso canal e coloque o ativo aqui que você quer que a gente analisa para um próximo holder analisa, beleza? Valeu!